Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Irmãos e irmãs, olhando a liturgia da palavra hoje, poderíamos dizer que ela é um convite a nos alimentarmos em duas mesas: a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. No último domingo, onde nós refletíamos a manifestação do ressuscitado aos discípulos de Emaús, nós tivemos a oportunidade de também perceber isso. Jesus, que no primeiro momento alimenta os discípulos com a sua palavra e depois na Eucaristia. Então a liturgia de hoje, de certa forma, busca apontar essas duas mesas nas quais nós somos convidados a nos alimentar. Falo isso porque muitas vezes nós menosprezamos a mesa da palavra. Muitas vezes não damos a ela a mesma importância que damos à mesa da Eucaristia. Mesmo Deus que nos alimenta naquela mesa é o Deus que quer nos alimentar aqui com a sua palavra. Na primeira leitura que nós ouvimos, nessa experiência de Filipe com o eunuco, a gente pode ver aqui então a realidade do alimento da palavra. Filipe, que diante da fome do eunuco, da palavra de Deus, busca alimentá-lo. Filipe aqui então, ele é enviado por Deus, né? Para quê? Para dar testemunho de Cristo ressuscitado, através do quê? Da palavra, do ensino da palavra. E aqui então, no texto que nós ouvimos, o encontro de Filipe com o eunuco, Filipe aqui tem a oportunidade de ensiná-lo a ler, a meditar, a interpretar e, acima de tudo, a viver a palavra de Deus. Por quê? Porque o eunuco aqui estava lendo a palavra, tem um texto do profeta Isaías, porém ele não conseguia compreender, não havia quem o explicasse, e ele não entendia. Então foi preciso que alguém, no caso aqui enviado por Deus, Filipe, buscasse ajudá-lo a ler, a interpretar e a colocar em prática a palavra de Deus. Como nós também, muitas vezes precisamos. Temos o magistério da igreja, que sempre nos orienta e nos possibilita interpretar em comunhão com a igreja a Sagrada Escritura, porque também interpretá-la sozinho, isolado, é um grande perigo. Não é à toa que temos inúmeras igrejas protestantes. Por quê? Porque é uma livre interpretação e é perigosa. A gente interpreta, reza, medita a palavra em comunidade, em comunhão com a igreja, com o magistério da igreja, para que a gente não se perca. Senão daqui a pouco você vai querer também criar a sua própria igreja, porque você fez a sua própria interpretação.
uma interpretação livre, e é um perigo essa interpretação livre da palavra. Inúmeras igrejas protestantes que tem hoje é consequência de uma livre interpretação. É preciso que a gente tenha alguém com autoridade. Temos o magistério da igreja que nos ajuda a ler, a meditar, a interpretar e a viver a palavra de Deus. E quantas pessoas hoje também que precisam de alguém que os ensine, que interprete, que os ajude, né? Muitas pessoas que precisam, e nós como missionários, discípulos, conhecedores, temos que também nos aproximar e ajudar tanto os irmãos e irmãs, como fez Filipe hoje, né? Filipe hoje, na primeira leitura, nos dá um grande exemplo. Devemos descobrir e aproveitar as oportunidades, as ocasiões que Deus nos oferece. Para quê? Para ensinar também a palavra de Deus, sempre em comunhão e sintonia com o magistério da igreja. Como eu falei, nada de livre interpretação. É aquilo que a igreja nos orienta, é que a gente deve buscar interpretar. Mas orientados pela igreja, pelo magistério, nós fomos convidados a ensinar outros a palavra de Deus, outros que têm fome da palavra de Deus. Muita gente faminta da palavra de Deus, e é preciso que a gente possamos ser missionários, discípulos missionários de Jesus, levando a palavra como fez Filipe hoje, né? Filipe aqui se coloca à disposição para ensinar aquele que até então não havia tido oportunidade de encontrar alguém com essa disposição. E quando ele encontra a palavra o transforma. Que bonito isso, o poder da palavra de Deus, pouco valorizado por nós hoje, a palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus tem o poder de transformar. Aqui a gente percebe Filipe, então, o eunuco, quando ouve a interpretação da palavra, quando entende a palavra o transforma. E como é que dá essa transformação? Se dá a partir do momento em que ele sente o desejo de ser batizado. Olha que bonito, a palavra o transformou. Eu não sei se vocês lembram domingo, quando os discípulos tinham reconhecido Jesus, ao partir do pão. O que eles falam? Não ardia o nosso coração quando ele nos falava e nos explicava as escrituras? Esse é o poder da palavra de transformar a nossa vida, de nos dar alegria, esperança, sentido à nossa vida. Os discípulos aqui estavam caminhando sem sentido, e de repente a palavra vai dando sentido à vida deles, assim como também deu sentido à vida do eunuco e o levou à conversão. E batizar então significa assumir um compromisso com Cristo, com os ensinamentos e com a comunidade, com os ensinamentos de Cristo e com a comunidade. Então foi o que o eunuco fez, né? Ele recebeu o batismo, e depois do batismo Filipe é arrebatado. Então quando ele recebe o batismo, Filipe desaparece. Lembra também lá nos discípulos de Emaús, quando eles reconhecem Jesus desaparece. Aqui é Filipe que é arrebatado, desaparece da frente dele. O que significa então o arrebatamento aqui? Que a partir de agora, já batizado, o eunuco não precisaria mais de Filipe. Ele viria a viver o seu batismo e dar testemunho daquilo que aprendeu. Bonito isso. Olha só o poder da palavra. A palavra que foi interpretada, a palavra que foi anunciada, transformou, gerou conversão, e a partir do momento agora o envia em missão. Filipe sai de cena, agora é o eunuco batizado que vai agora se tornar um protagonista da missão da evangelização. Bonito isso. Seria, portanto, aqui o multiplicador da palavra de Deus. Filipe aqui daria continuidade à sua missão em outro lugar. E é isso que Deus quer também de cada um de nós, né? Cultivar no coração o desejo de ouvir e viver sua palavra, e de ser multiplicadores dessa palavra, aproveitando as ocasiões que a vida nos oferece. Então Filipe foi para outro lugar, e o eunuco, a partir do batismo, se torna também um evangelizador, um missionário, um multiplicador da palavra de Deus. Que bom que
Como seria bom se realmente fosse isso que acontecesse entre nós, né? Se todos nós, batizados, pudéssemos nos tornar multiplicadores da palavra de Deus na vida das pessoas. Que lá no seu ambiente familiar você pudesse anunciar a palavra. Que lá no seu local de trabalho, né, onde você estiver inserido, você pudesse então anunciar a palavra, dar testemunho da palavra, né? Quanta gente precisa da palavra, quanta gente perdida, desorientada, que até lê, muitas vezes não compreende e precisa de alguém que ajude. Então, isso aí nos chama a atenção, de sermos multiplicadores da palavra de Deus. Depois nós temos no Evangelho a experiência de uma outra mesa, de um outro alimento. Na primeira leitura, o alimento da palavra de Deus. Eu dizia essa semana, né, que domingo sem missa, semana... Mentira, eu não falei isso. Não é mentira o que vocês falaram, não é mentira que eu não falei. Eu falei domingo sem missa, semana com fome. Porque nós temos duas mesas nas quais nós somos convidados a nos alimentar a cada Santa Missa, de maneira especial, o domingo, o dia do Senhor. Então quem não vai à missa e não se alimenta da palavra e da Eucaristia, passa a semana inteira com fome, fraco. E diante das contrariedades, das adversidades da vida, não se mantém de pé. Dias atrás eu tive a oportunidade de ir num velório de um casal que estava vivendo casado há mais de 50 anos, né? E a preocupação toda era com o marido, como é que vai ser? Porque era um casamento, não vou dizer perfeito, que não existe, mas era quase perfeito aquele casamento. Você olhar para a vida daquele casal, eles eram um realmente. Aconteceu ali o mistério realmente do sacramento do matrimônio. E a esposa veio a falecer por conta de um câncer, que foi de forma muito rápida. E a gente fala, como é que agora o marido vai se sustentar? E de repente, no outro dia, eu encontro com ele na missa. No outro dia ele estava na missa. E eu perguntei, como é que está? Ele falou, chora um pouquinho, porque eu sinto muita falta. Mas estou de pé porque tenho fé. Eu creio em Jesus, eu creio na ressurreição. Creio que agora ela está com Deus. Olha só que bonito. Alguém que se alimenta da palavra, da Eucaristia, não se deixa, não se prostra diante das cruzes da existência, mas fica de pé, como Maria de Nazaré, aos pés da cruz, de pé, chorando, sofrendo, talvez até lamentando, mas estava de pé, porque tinha fé. O que alimentava a fé de Maria? Com certeza a comunhão com Deus. O que alimenta a nossa fé? A comunhão com Deus, na palavra e na Eucaristia. Católico que não vai na missa domingo e não se alimenta da palavra da Eucaristia, fica fraco, fica com fome e não fica de pé diante do peso da cruz da existência, que muitas vezes, sem pedir, aparece. E aí na segunda parte, aqui não vou me alongar, nós temos a mesa da Eucaristia. Na Eucaristia, Jesus se oferece como alimento para nós. Que lindo isso, gente. Nós estamos numa travessia, nós estamos atravessando o deserto da nossa vida. E nesse deserto, às vezes a gente fica fraco, precisamos de um alimento, e Jesus é esse alimento. Somos alimentados diariamente pelo seu corpo, sangue, alma e divindade, pela sua palavra, para que a gente possa atravessar esse deserto e um dia chegarmos à terra prometida, ao céu e à eternidade. Então Jesus aqui se oferece como alimento para nós. Ele é o pão da vida. Quem dele comer nunca morrerá. Foi isso que aquele homem disse para mim. Tantas vezes ela comeu desse alimento. Ela buscou fazer comunhão, porque não é só comer. É fazer comunhão com Ele, é se comprometer com Ele, é ser Ele na vida do mundo. E ela viveu isso. E a promessa qual é? Quem dele comer, quem se comprometer com Ele, quem buscar viver a palavra dEle, os ensinamentos dEle, nunca morrerá. É o pão que nos fortalece, nos dá vida, que nos capacita para a missão. Quando a gente comunga Jesus, a gente passa a fazer parte, ou melhor, Ele passa a fazer parte da nossa vida. É o seu Espírito em nós. E essa é uma das formas mais eficazes de irmos a Deus.
O texto de hoje até fala sobre isso, né? Ir ao Pai por meio de Jesus. É através dele que nós vamos ao Pai. Jesus é a presença de Deus entre nós. Quem me vê, vê o Pai. Quem faz comunhão comigo, faz comunhão com o Pai. Quem se relaciona comigo, se relaciona com o Pai. Jesus é sacramento do Pai. Nós tivemos a oportunidade, a humanidade teve a oportunidade de ver o rosto do Pai, vendo o rosto de Jesus. Ninguém viu o Pai, mas o Pai se fez a conhecer pelo Filho. É aquele diálogo de Jesus com Filipe, esse mesmo Filipe, né? Um dia Filipe falou para eles: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele falou: Filipe, pelo amor de Deus, tanto tempo estás comigo, não sabe quem é o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Gente, Filipe entendeu isso, né? Ele entendeu essa proposta de Jesus, esse ensinamento de Jesus, né? Por meio dele, por meio de Jesus, vimos o rosto de Deus, nos identificamos com ele. Jesus se fez humano para nos tornar mais divinos. Todo ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, traz em si uma parcela da divindade. É o amor de Deus por nós que nos possibilita esse acesso, essa identificação, esse caminho que nos leva até Ele. Quem viu o Filho, viu o Pai, disse Jesus, como eu já disse a Filipe no outro momento, né? Em que Filipe queria ver Deus, mas até então não conseguia vê-lo na pessoa de Jesus. Ao manifestar então esse desejo, Filipe aqui abre canais para que Jesus se manifeste em sua vida e revele nele a presença do Pai. E essa percepção então que fez de Filipe uma autêntica testemunha da presença de Deus na pessoa de Jesus, é o que o conduz para a missão de anunciar isso aos irmãos, como nós vimos na primeira leitura de hoje. Então, irmãos e irmãs, para terminar, que possamos hoje nos alimentar dessas duas mesas, a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia, que a liturgia nos proporciona, a liturgia eucarística, não é isso? Cada Santa Missa nós temos essa oportunidade. Domingo, fazendo uma reflexão dos discípulos de Emaús, eu chamava a comunidade a refletir comigo as 4 partes da missa, né? A missa é dividida em 4 partes: ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e os ritos finais. E a gente foi refletindo o Evangelho, buscando perceber nele essas 4 partes da missa. Os ritos iniciais, não vou aqui falar porque não dá tempo, né? Mas tem ali a liturgia da palavra, tem a liturgia eucarística e os ritos finais, que é o envio. Quando então eles reconhecem Jesus e são convidados a voltar para Jerusalém e anunciar aos outros a experiência que tiveram. Então toda a missa é essa oportunidade do encontro com o ressuscitado, presente no meio de nós, falando conosco na palavra e se dando a nós em alimento. E que nos convida, quando terminar a missa, começa a missão de levá-lo a tantos outros que ainda têm fome, ainda têm sede. Tem muitos procurando e buscam muitas vezes saciar esse desejo mais profundo de Deus em coisas erradas, acabam se equivocando, procuram em lugares errados. Então é preciso que a gente mostre para eles, como fez aqui Filipe para o eunuco, mostrar o caminho, a verdade e a vida a Jesus, dar testemunho do Evangelho, falar das Escrituras. Então, meus irmãos e irmãs, que possamos nos alimentar sempre dessas duas mesas que a liturgia eucarística nos oferece, que sejamos sempre testemunhas fiéis do Cristo ressuscitado aos nossos irmãos que ainda não tiveram essa oportunidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.